Alguma vez sentiu que abrir um frasco de compota se tornou um desafio? Ou que subir um lanço de escadas o deixa mais ofegante do que antes? Talvez tenha notado que os sacos das compras parecem mais pesados, ou que simplesmente levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço. Esta não é apenas a sua imaginação. É uma realidade silenciosa que muitos de nós, depois dos 60 anos, começamos a enfrentar. A perda de força e de massa muscular. Chamam-lhe sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples e doloroso. Sentimos-nos a ficar mais fracos, mais frágeis. Pensamos que é uma parte inevitável do envelhecimento, uma sentença à qual temos de nos resignar. Mas, e se eu lhe dissesse que uma grande parte desta batalha se decide logo pela manhã, na sua mesa do pequeno almoço, e que um dos alimentos mais comuns, que muitos de nós comemos todos os dias a pensar que não faz mal, pode estar a sabotar silenciosamente os nossos músculos? Neste vídeo, vamos desvendar este segredo. Vamos falar sobre as mudanças simples que pode fazer, começando já amanhã, para não só travar, mas reverter a perda muscular. Vamos ver que alimentos e hábitos podem devolver-lhe a força e a vitalidade. E fique até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a peça que falta no seu puzzle de saúde. Vamos então começar pelo início do nosso dia, o pequeno almoço. Para muitos de nós, em Portugal, a manhã começa com o cheiro a café e a pão torrado. Uma fatia de pão de forma branco, talvez com manteiga, ou uma compota doce, ou, quem sabe, uma tosta mista rápida. Parece inofensivo, certo? É rápido, é fácil e é o que sempre fizemos. Mas é aqui que reside o nosso primeiro grande erro, o inimigo silencioso da nossa força muscular. Falo do pão branco, refinado, aquele pão de forma macio ou aquela carcaça leve e fofa. O problema não é o pão em si, mas o que lhe falta. Quando o trigo é refinado para fazer farinha branca, a maior parte da fibra, das vitaminas e dos minerais são removidos. O que sobra é, essencialmente, amido de digestão rápida. Quando come este tipo de pão, o seu corpo converte-o em açúcar muito rapidamente. Isto causa um pico de açúcar no sangue, seguido de uma queda brusca. Este ciclo vicioso não só o deixa com fome e sem energia pouco tempo depois, como também promove a inflamação no corpo, e a inflamação crônica é como um fogo lento que queima os nossos tecidos, incluindo os preciosos músculos que estamos a tentar preservar. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. A proteína é o tijolo. A inflamação é como uma chuva ácida que vai desgastando a argamassa e os próprios tijolos, tornando a parede mais fraca e instável. Além disso, um pequeno almoço baseado apenas em hidratos de carbono simples, como o pão branco, não fornece a matéria-prima essencial que os seus músculos precisam para se repararem e crescerem, especialmente depois de uma noite de jejum. De manhã, os nossos músculos estão, por assim dizer, famintos por proteína. É a altura do dia em que o nosso corpo está mais receptivo a usar a proteína para a síntese muscular. Ao dar-lhe apenas açúcar rápido, estamos a perder uma oportunidade de ouro para os fortalecer. Então, qual é a solução? Proibir o pão para sempre? Claro que não. A solução é fazer uma troca inteligente. Em vez do pão de forma branco, opte por um pão de mistura integral, um pão de centeio ou um bom pão de massa-mãe. Estes pães são feitos com farinhas menos processadas, o que significa que retém mais fibra. A fibra abranda a digestão, evita os picos de açúcar no sangue e alimenta as bactérias boas do nosso intestino, o que também ajuda a reduzir a inflamação. Mas a troca do pão é apenas metade da equação. A verdadeira magia acontece quando adicionamos o ingrediente-chave, a proteína. Em vez de comer apenas pão com manteiga, por que não adicionar 1 ou 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína completa e de alta qualidade, cheios de aminoácidos essenciais que são os blocos de construção dos músculos. Se não gosta de ovos, que tal uma fatia de queijo fresco ou requeijão no seu pão integral? Ou umas fatias de fiambre de peru ou de frango?
Outra excelente opção é o iogurte grego natural. É muito mais rico em proteína do que o iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas frutas vermelhas e terá um pequeno almoço poderoso, que não só o vai manter saciado durante toda a manhã, mas que estará ativamente a trabalhar para construir e manter a sua massa muscular. Imagine a diferença. No cenário 1, com o pão branco, dá ao seu corpo um pico de energia rápido que logo desaparece, deixando-o cansado e contribuindo para o desgaste muscular a longo prazo. No cenário 2, com pão integral e uma fonte de proteína, está a dar ao seu corpo um fornecimento de energia lento e constante, juntamente com as ferramentas necessárias para se reconstruir. É como escolher entre acender uma folha de papel que arde depressa e se apaga, ou colocar um tronco sólido na lareira, que queima de forma constante e aquece a casa durante horas. Fazer esta simples mudança no pequeno almoço é o primeiro e talvez o mais importante passo para recuperar o controle da sua força. Não se trata de uma dieta restritiva, mas de uma escolha consciente para nutrir o seu corpo da forma que ele realmente precisa nesta fase da vida. Agora que já ajustamos a refeição mais importante do dia, vamos falar de algo tão básico que muitas vezes nos esquecemos do seu poder: a água. Sim, a simples e pura água. Pode parecer que não tem nada a ver com os músculos, mas é absolutamente fundamental. Pense nos seus músculos como esponjas. Quando estão bem hidratados, ficam cheios, flexíveis e funcionam no seu melhor. Quando estão desidratados, ficam secos, encolhidos e muito mais propensos a cãibras e lesões. Com a idade, a nossa sensação de sede tende a diminuir. Podemos passar horas sem beber água e nem nos apercebemos. Isto leva a um estado de desidratação crônica de baixo grau que afeta tudo, desde a nossa clareza mental até a saúde das nossas articulações. Para os músculos, a água é crucial porque transporta os nutrientes, como a proteína que consumimos, para as células musculares, permitindo-lhes reparar e crescer. Também ajuda a eliminar os resíduos metabólicos que são produzidos durante a contração muscular. Sem água suficiente, todo este processo torna-se lento e ineficiente. É como tentar fazer uma obra numa casa sem ter água para misturar o cimento. Não funciona. Uma dica muito prática é não esperar por ter sede. Coloque um jarro de água na mesa da cozinha logo de manhã e estabeleça o objetivo de o beber até ao final do dia. Ou tenha sempre consigo uma garrafa de água quando sai de casa. Se acha a água chata, adicione-lhe umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam. E não se esqueça que muitos alimentos são ricos em água, como a sopa, a melancia, o melão, o pepino e o tomate. Integrá-los na sua alimentação diária é outra forma deliciosa de se manter hidratado. A seguir, vamos olhar para os nossos lanches. Aquele momento a meio da tarde em que a energia começa a baixar e apetece algo para picar. Muitas vezes recorremos a bolachas, a um bolo ou a algo doce. Tal como o pão branco ao pequeno almoço, estes lanches são armadilhas de açúcar. Dão-nos um impulso momentâneo, mas depois deixam-nos mais cansados e contribuem para a inflamação. Um lanche inteligente pode ser outra oportunidade de ouro para nutrir os seus músculos. Em vez de bolachas, que tal um pequeno punhado de amêndoas ou nozes? São ricas em proteínas, gorduras saudáveis e magnésio, um mineral vital para a função muscular. Um iogurte natural, um pequeno queijo fresco ou até mesmo uns tremoços são excelentes opções ricas em proteína. Uma peça de fruta com um quadrado de queijo também é uma combinação fantástica que equilibra os hidratos de carbono da fruta com a proteína e a gordura do queijo, proporcionando energia sustentada. Estes lanches não só evitam as quedas de energia, como fornecem um fluxo contínuo de aminoácidos aos seus músculos ao longo do dia, ajudando a prevenir a sua degradação. E agora, o movimento. Muitos pensam que para combater a perda muscular, a única solução é passar horas a caminhar. A caminhada é fantástica para a saúde cardiovascular, para o humor e para a circulação, e devemos continuar a fazê-la.
Mas, para realmente dizer aos nossos músculos, preciso que fiquem fortes, precisamos de lhes dar um desafio um pouco diferente. Precisamos de treino de resistência. Não se assuste com o nome, não significa que tenha de ir para um ginásio levantar pesos pesados. A resistência pode ser criada de formas muito simples, em casa. O princípio é simples. Temos de contrair os nossos músculos contra uma força que os obrigue a trabalhar um pouco mais do que o habitual. Isto envia um sinal ao corpo para construir mais fibras musculares, para se adaptar a esse desafio. Um dos melhores exercícios que pode fazer é o simples ato de se sentar e levantar de uma cadeira, sem usar as mãos. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Está a usar o peso do seu próprio corpo para fortalecer os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio e mobilidade. Outro exemplo. Quando for às compras, divida o peso pelos 2 braços e, ao caminhar para casa, sinta os músculos dos braços a trabalhar. Isso é treino de resistência. Pode comprar umas bandas elásticas baratas e fazer exercícios simples para os braços e pernas enquanto vê televisão. Subir escadas em vez de usar o elevador é outra forma excelente. O segredo é a consistência. Fazer um pouco 2 a 3 vezes por semana é muito mais eficaz do que fazer um grande esforço uma vez por mês. Não se trata de exaustão, mas de estimulação. É como falar com os seus músculos e dizer-lhes: ainda preciso de vocês, por favor, mantenham-se fortes. Ao combinar estas estratégias, um pequeno almoço rico em proteína, uma hidratação adequada, lanches inteligentes e um movimento que desafia os músculos, está a criar um ambiente no seu corpo que não só trava a perda muscular, como incentiva ativamente o seu crescimento e fortalecimento. Finalmente, chegamos à peça do puzzle que é tão frequentemente negligenciada, mas que pode ser a mais poderosa de todas: o descanso. Falamos sobre nutrir os nossos músculos com boa comida e desafiá-los com movimento. Mas o crescimento e a reparação muscular não acontecem quando estamos a comer ou a fazer exercício. Acontecem quando estamos a descansar, e mais especificamente quando estamos a dormir profundamente. Durante o sono profundo, o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É durante a noite que o corpo pega na proteína que consumimos durante o dia e a utiliza para remendar as pequenas microlesões que o exercício causou, tornando os músculos mais fortes no processo. Se não dormirmos o suficiente, ou se a qualidade do nosso sono for má, estamos a roubar ao nosso corpo esta oportunidade vital de se reconstruir. É como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores materiais para construir uma casa, mas depois não lhes dar tempo para trabalhar. O resultado será sempre uma estrutura fraca. Infelizmente, com a idade, os padrões de sono muitas vezes mudam. Podemos ter mais dificuldade em adormecer, acordar mais vezes durante a noite, ou acordar muito cedo de manhã. Mas há muitas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso sono. Criar uma rotina relaxante antes de ir para a cama é um passo importante. Tente desligar a televisão, o telemóvel e outros ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um banho morno. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Evite refeições pesadas e cafeína perto da hora de dormir. Um chá de camomila ou de tília pode ser um excelente aliado. Fazer exercício regularmente, como falamos antes, também ajuda a regular o ciclo do sono, mas evite fazê-lo mesmo antes de se deitar. Dar prioridade ao sono não é um luxo, é uma necessidade biológica para a saúde muscular e para o bem-estar geral. Portanto, como pode ver, combater a perda de força depois dos 60 anos é uma abordagem completa. Começa logo de manhã, ao trocar aquele pão branco por uma opção integral e rica em proteína, nutrindo os seus músculos desde a primeira hora. Continua ao longo do dia, mantendo o corpo bem hidratado para que todos os processos funcionem sem problemas, e fazendo escolhas inteligentes para os lanches, que servem como pequenas doses de combustível muscular. Envolve mover o nosso corpo de uma forma que o desafie suavemente,
dizendo aos músculos que o seu trabalho ainda não terminou. E, por fim, culmina em dar ao nosso corpo o descanso profundo e reparador de que ele precisa para se reconstruir mais forte para o dia seguinte. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja apenas a troca do pão ao pequeno almoço. Depois, na próxima semana, concentre-se em beber mais água. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a transformações enormes ao longo do tempo. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer em qualquer idade. Não é tarde demais. Você tem o poder de recuperar a sua força, a sua vitalidade e a sua independência. Trata-se de fazer escolhas conscientes, todos os dias, que honrem e apoiem o seu corpo. Gostava muito de saber o que pensa. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de adotar? Qual é o seu pequeno almoço habitual? Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar e subscreva o nosso canal para não perder mais dicas de saúde e bem-estar pensadas especialmente para si. Lembre-se, a força não está apenas nos músculos, mas na vontade de cuidar de si todos os dias. Viva a sua vida ao máximo, com energia e vitalidade em todas as idades.